Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor. É maravilhoso ser mãe desse menino que só me traz alegria. Desde pequeno, nunca me deu trabalho, nunca tive problema nenhum. E eu vim parar aqui nessa igreja por um convite do pastor Fabrício. Ele falava para mim: vai lá na igreja que eu tô, vai lá fazer uma visita. E como eu tinha mudado de Caraguá, porque eu fiquei 5 anos trabalhando no esporte lá de Caraguá, eu vim para São José. Aí ele falava: vai lá na nossa igreja conhecer. E eu vim. Aí, acho que todo mundo conhece a minha história, né? Eu cheguei aqui, sentava lá no fundo, o pastor pregava e eu pensava: nossa, mas esse homem vai falar isso de novo? Nossa, mas de novo? Ah, não vem mais nessa igreja não. No próximo culto eu vinha de novo. Sentava lá. E chegou um certo momento que eu parava e pensava assim: nossa, deve ter alguém muito errado dentro dessa igreja, porque esse homem só fala a mesma coisa. Mal sabia que a errada era eu. E eu achando que eu era a única certa. Todo mundo estava errado, porque o pastor só falava a mesma coisa. E aí comecei a vir. O pastor Fabrício foi na minha casa um dia. Para quem não sabe, ele é meu irmão. Ele falou: olha, eu tenho um recado de Deus para o Marcos Vinícius. Eu falei: então vem aqui em casa. E ele foi. Porque todo mundo sabe que santo de casa não faz milagre, né? Por mais que você fale, por mais que você faça, por mais... o outro nunca consegue enxergar. E ele foi na minha casa e ele chegou e falou. Ele falou: olha, eu vim aqui por causa de você e Deus mandou falar isso, isso e isso. E a partir daquele dia nós viemos juntos, eu e o Marcos Vinícius. E aconteceu, né, as coisas maravilhosas. Viemos pedir oração para o pastor. E a oração era para ele. Nós viemos pedir oração para ele. Porque de ano em ano ele fazia processo seletivo. E de ano em ano ele prestava os concursos militares. E ele não passava. No ano seguinte era a mesma coisa. O ano inteiro estudando. O ano inteiro fazendo cursinho integral. Prestava as provas. Chegava no final do ano, não passava. E aí nós viemos pedir oração para o pastor. E o pastor, na hora que foi orar por ele, o pastor virou para mim e falou assim: Deus manda dizer que a vida do teu filho vai mudar quando você mudar a sua. E eu fui embora para casa com aquilo. E foi passando o tempo, nós começamos a vir para a igreja, fomos ficando. E eu estava muito mal, porque eu estava com muita dívida. Meu marido viajava, ficava muito tempo fora de casa, só eu e o Marcos Vinícius. E a gente que é mãe, tudo que a gente puder fazer, mais um pouco pelos filhos, a gente faz. E meu esposo, ele não aceitava, ele falava assim: o Marcos Vinícius tem que trabalhar. Eu falava: como que ele vai trabalhar se ele está fazendo curso integral, ele está estudando? Não, mas faz meio período, vai trabalhar o outro. Cabeça de homem é diferente, né? E foi passando o tempo, e o Marcos Vinícius, eu comecei a mudar a minha vida. Por quê? Porque eu comecei a sentir Deus na minha vida. E eu falei um dia: é nessa igreja que eu vou ficar, é nesse lugar que eu quero estar, e é esse Deus que eu vou servir. E a pastora Jaci, que é minha tia também, uma vez ela falou para mim assim: você saiu da igreja que você estava como obreira. Não solta o teu arado. Volta de onde você parou. Porque a partir do momento que você voltar de onde você parou, você vai ver como a sua vida vai transformar. E eu voltei para cá numa conversa. O pastor perguntou: você é obreira? Eu falei: sou. Eu fui ungida obreira na igreja que eu estava. E aí começou. Eu comecei, né, de obreira, fui buscando, fui participando, entrei no grupo de intercessão da igreja e foi uma bênção, e tudo foi acontecendo. O Marcos Vinícius foi crescendo, entrou na faculdade, Ita chamou e foi tudo fluindo.
E eu sempre quis sempre quis entrar na gestão escolar. Sempre quis fazer parte da gestão. Porque nós professores, nós temos a nossa função de professor em sala de aula, mas chega um certo momento que você quer algo mais, você quer participar da gestão escolar. E eu, desde que eu entrei na prefeitura, eu participo do processo de seleção. Participo do processo, passo ano e nada. Participo do processo, passo ano e nada. Eu estou participando do processo seletivo desde 2017. E sempre Deus usa o pastor no altar para falar comigo. Sempre Deus usa. E eu buscando, orando e indo para o monte, entregando na mão de Deus. Senhor, eu sei que vai chegar a minha hora. Quando chegou no final do ano passado, teve mais um processo seletivo. Quando chegou em janeiro, eu fui chamada para entrevista. Não consegui de novo. Passou 2 meses, eu fui chamado para outro processo seletivo. Passei no primeiro, fui no segundo, não fui de novo. Tive outro processo seletivo, passei no primeiro, passei no segundo, não fui de novo. E eu vi as professoras que trabalhavam comigo dentro da escola. Uma foi para orientação pedagógica, a outra foi para orientação educacional, a outra foi para assistente de direção, a outra foi para coordenação da escola integral. E eu via todo mundo indo. E um dia me bateu uma tristeza tão grande que eu cheguei na minha casa, eu chorava muito e eu falava: Senhor, todo mundo está indo, meu Deus, qual é o problema que tem comigo? Por que eu não consigo? E aí foi onde eu vi um Deus falando assim: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Continua no caminho que eu estou trabalhando. Continua firme que eu estou fazendo. E eu continuei ali, pedi perdão para Deus. Falei: Senhor, me perdoa. Porque eu, como ser humano, eu erro, eu peco. A gente quer tudo para ontem. E eu falei para o pastor um dia, eu falei: pastor, sabe por que eu acho que eu não fui para a gestão escolar ainda? Porque Deus tem um propósito para mim ainda na sala de aula. E realmente foi. Deus me usou muito na sala de aula. Falando com pais, com mães, com crianças, com estagiárias. A menina que era estagiária na minha sala, ela fazia 10 anos que ela não perdoava a mãe dela. 10 anos, e eu não sabia. E eu fui falando de Deus, falando para ela, e ela foi absorvendo, e ela chegava todo dia: professora, eu preciso te contar uma coisa, professora, Deus é maravilhoso. E eu fui ali trabalhando na vida dela, e um dia ela chegou e falou, ela entrou na minha sala chorando. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: professora, depois de 10 anos, eu consegui perdoar a minha mãe. E ela morava junto com a mãe. Morando junto. Ela falou: professora, eu consegui perdoar. Eu perdoei a minha mãe. Eu falei: tá vendo, Ariane? Tá vendo só como Deus faz? Deus escreve certos por linhas certas. Deus faz perfeito. Deus não é um Deus de metade. E ali eu fui. Quando foi semana passada, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de uma coordenadora lá da Secretaria de Educação, marcando um horário comigo para uma entrevista. E essa vaga que ela me chamou, eu já tinha falado para Deus: Senhor, essa vaga eu não quero. Eu não queria. Eu falei: Senhor, eu não quero. Essa vaga eu não quero. Senhor, eu não quero. Nas minhas orações eu falava: Senhor, essa eu não quero. Não é isso que eu quero para mim, eu não quero isso. Só que nas minhas orações também eu falava: Senhor, abre caminhos por onde não existem. Abre portas onde não existem. E aí essa moça me chamou, essa coordenadora me chamou, eu fui. E na minha escola, a assistente de direção, ela voltou para a sala de aula. Ela foi convidada a voltar para a sala de aula.
ficou, acho que uns 20 dias sem assistente de direção. E eu orei a Deus, eu falei, Senhor, faz o que tiver na sua vontade, porque a tua vontade é perfeita. E aí ela me chamou, antes dela me chamar, a professora que estava nessa coordenação da escola integral, ela passou a assistente de direção. E aí ficou esse cargo vago. E aí um dia a diretora me chamou e falou assim, você gostaria de ser a GP da nossa escola, que é a gestora de projeto, que é a coordenadora da escola integral? Eu fiquei olhando na cara dela, eu falei para Deus, Senhor, o que eu falo? Porque se eu falar que não, eu perdi todas as minhas oportunidades. Eu falei, se for da vontade de Deus, Senhor, eu coloquei na sua mão. Eu não disse nem que sim, nem que não. Se for da vontade de Deus, que seja feita a vontade do Senhor. Ela falou, tá bom. Quando foi semana passada, numa quinta-feira, eu recebi uma mensagem da coordenadora da Secretaria de Educação, que ela queria conversar comigo na sexta-feira, às 8 horas da manhã. E eu fui. E ainda pensei assim, mais um processo seletivo, mais uma entrevista. Mas vamos lá, faz parte. Quando eu cheguei, ela me atendeu, só eu, sozinha, e ela falou, ela pegou um bloquinho, ela escreveu um monte de coisa no bloquinho, e aí ela começou a conversar comigo, e ela começou a pontuar tudo que estava dentro da função, e me disse, a função de coordenação da escola integral faz isso, 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 e me explicou tudo. E eu só balançava a cabeça e dizia, sim, entendi, sim, entendi. E no final ela falou assim, agora a parte burocrática, você aceita? Eu falei, sim, aceito. Ela falou, nossa, nunca ouvi um aceito tão rápido. E hoje estou eu, coordenadora da escola integral, na minha escola. Não precisei sair da minha escola. A minha escola é 2 quarteirões da minha casa. Eu não tiro o carro da garagem, eu não gasto gasolina, eu não tenho preocupação de pegar ônibus. E hoje eu tô lá. E hoje eu vejo por que Deus quis me colocar nessa vaga. Porque como eu estou agora coordenando a escola integral, eu estou nos 2 períodos. Então eu entro às 7 da manhã e teoricamente é para sair 5 horas da tarde, né? Mas a gente nunca consegue. E hoje eu vejo por quê. Porque nós temos os nossos adolescentes na escola hoje se cortando, querendo se matar. Crises de ansiedade, crises de pânico, crises de desespero. Alunos que estão passando por psicóloga e diz, hoje eu vou me matar. E a gente tem que correr, ligar para o pai, porque mora em apartamento. E o pai tem que correr atrás para não pular do 9º andar. Então eu vejo que muito, Deus me colocou. Porque eu já tenho conversado com vários adolescentes. De ouvir falar, nossa tia, você é maior da hora, hein? O duro é ouvir o tia, né? Aí eu sei que eu tô ficando velha mesmo. Nossa, tia, você é maior da hora. E eu vejo hoje a adolescente na escola rindo, brincando com todo mundo. E eu levando e falando para ela, você foi feita à semelhança de Deus. Cada pedacinho de você foi Deus que fez. E ver aquela adolescente se acabar em lágrima e falar, nunca ninguém me disse isso. Eu nunca ouvi isso na minha vida.